Atenção! Este vídeo não é uma recomendação de investimento. Todo o conteúdo apresentado aqui tem caráter exclusivamente educacional, baseado em análise econômica profissional, relatórios públicos e dados disponíveis no mercado. Existe uma verdade que a maioria dos investidores brasileiros nunca percebe. Enquanto milhões de pessoas correm atrás de ações voláteis, tentando prever qual será o próximo grande movimento do mercado, existe uma pequena parcela de investidores experientes, silenciosamente construindo renda, silenciosamente construindo patrimônio, silenciosamente ficando mais ricos, e muitos deles estão posicionados em um único tipo de ativo. Um ativo que não depende de crescimento explosivo, não depende de promessas, não depende de sorte, mas sim de matemática, de juros e de um sistema que foi criado para funcionar a favor de quem entende o jogo. Esse ativo é o KNCR11, um fundo imobiliário negociado dentro da B3. Mas diferente do que a maioria imagina, o KNC411 não investe em prédios, ele não investe em shoppings, ele não investe em galpões logísticos, ele investe em dívida, e é exatamente isso que o torna extremamente poderoso. Para entender isso, você precisa primeiro entender como o dinheiro realmente circula dentro da economia. Grandes projetos imobiliários raramente são construídos com dinheiro próprio. Eles dependem de financiamento, dependem de crédito, dependem de investidores que fornecem capital em troca de juros. E é aqui que o KNCR11 entra. O KNCR11 atua como um grande financiador do setor imobiliário. Ele empresta dinheiro e, em troca, recebe juros. Juros que são pagos mensalmente. Juros que são distribuídos aos investidores. Juros que criam renda. Mas aqui está o detalhe mais importante de todos. Esses juros estão diretamente ligados a um indicador específico. O CDI acompanha muito de perto a taxa básica de juros definida pelo Banco Central do Brasil. Isso significa que o KNCR11 opera em uma posição extremamente estratégica dentro da economia brasileira, porque o Brasil, historicamente, é um país com juros elevados, e juros elevados significam uma coisa: mais rentabilidade para quem empresta dinheiro. Isso cria uma dinâmica única, enquanto muitos ativos sofrem cenários de juros altos. O KNCR11 pode se beneficiar, porque o modelo dele é baseado justamente em receber esses juros. É como se ele estivesse posicionado no lado mais forte da equação financeira, o lado que recebe, não o lado que paga. E isso muda completamente o nível de risco, muda completamente o perfil do investimento, muda completamente a lógica. Mas existe algo ainda mais importante, algo que investidores iniciantes quase nunca analisam. Quem está por trás da operação, porque no mercado financeiro o ativo é importante, mas a gestão é tudo. E o KNCR11 é gerido por uma das instituições mais poderosas do sistema financeiro brasileiro, a Kinea Investimentos, uma gestora que pertence ao gigante Itaú Unibanco. Isso significa acesso privilegiado às melhores operações, acesso privilegiado às melhores garantias e, mais importante ainda, acesso privilegiado à informação, porque no mercado financeiro, informação é poder e gestão é proteção. E é exatamente isso que começa a transformar o KNCR11 em algo diferente, algo que não foi projetado para gerar emoção, mas sim para gerar consistência. Mas isso levanta uma pergunta extremamente importante: se ele é tão sólido,
se ele é tão estável, se ele é tão respeitado, por que nem todo mundo investe nele? A resposta para essa pergunta é o que você vai descobrir nos próximos minutos. Para entender por que o KNCR11 se tornou uma das maiores máquinas de geração de renda da Bolsa Brasileira, você precisa enxergar, além do nome fundo imobiliário, porque o verdadeiro motor desse fundo não está em prédios, está em contratos financeiros extremamente estruturados. O KNCR11 investe em um instrumento chamado Certificado de Recebíveis Imobiliários. Conhecido no mercado como CRI, um CRI é, essencialmente, uma dívida. Quando uma grande incorporadora, uma holding imobiliária ou uma empresa do setor precisa levantar milhões ou até bilhões de reais, ela emite um CRI. Esse CRI é uma promessa formal de pagamento, uma promessa que inclui juros, e é aqui que o KNCR11 entra como credor. Ele compra esses CRIs, ele fornece o capital e, em troca, passa a receber juros periódicos, mas não são juros aleatórios. A maior parte das operações dentro do KNCR11 está atrelada ao CDI. O CDI é o principal indicador de juros do sistema financeiro brasileiro e ele acompanha diretamente a taxa básica definida pelo Banco Central do Brasil. Isso significa que existe uma conexão direta entre o cenário macroeconômico e o rendimento do fundo. Quando a taxa de juros sobe, o rendimento das operações aumenta. Quando a taxa de juros permanece alta, os rendimentos permanecem altos. Isso cria uma vantagem estrutural extremamente poderosa, porque diferente de muitos investimentos que sofrem com juros elevados, o KNCR11 pode se beneficiar. Isso transforma o fundo em uma ferramenta estratégica dentro de uma carteira, especialmente em ambientes de incerteza econômica, especialmente em ambientes onde o custo do dinheiro é alto. Mas existe algo ainda mais importante. Nem todos os CRIs são iguais. Existe risco, existe análise, existe seleção, e é exatamente aqui que entra o papel da gestão. Cada operação dentro do KNCR11 passa por um processo rigoroso de avaliação. A capacidade de pagamento do devedor é analisada, as garantias são analisadas, o fluxo de caixa é analisado, o risco é calculado, porque quando você empresta dinheiro, a única coisa que importa é receber de volta. E receber com juros, agora imagine isso acontecendo não uma vez, mas dezenas de vezes, com diferentes empresas, diferentes contratos, diferentes garantias. Isso cria diversificação, e diversificação reduz risco. No mercado financeiro, existe uma regra silenciosa que separa investidores amadores de investidores profissionais. Investidores amadores olham apenas para o rendimento. Investidores profissionais olham primeiro para quem está no controle, porque um ativo por si só não é nada sem uma gestão competente. E é exatamente aqui que o KNCR11 começa a revelar o verdadeiro motivo da sua força. Por trás dele está uma das instituições mais poderosas e respeitadas do Brasil, a Kinea Investimentos, fundada com o objetivo de ser o braço de investimentos estruturados de um gigante bancário. A Kinea nasceu com uma vantagem que poucas gestoras no Brasil possuem. Ela não começou pequena, ela não começou limitada. Ela nasceu com acesso direto ao topo do sistema financeiro. Isso acontece porque a Kinea pertence ao maior banco privado da América Latina, o Itaú Unibanco. E isso muda absolutamente tudo, porque no mercado financeiro, acesso é poder. O investidor comum vê
as oportunidades depois que elas já estão disponíveis. Grandes gestoras vêm antes, elas participam da estruturação, elas definem as condições, elas escolhem as melhores operações e descartam as piores. Isso cria uma vantagem estrutural gigantesca. Agora pense no que isso significa dentro do KNCR11. Significa que, antes de um CRI entrar dentro da carteira do fundo, ele passa por um processo extremamente rigoroso de análise, não é uma decisão simples, não é uma aposta, é um processo técnico profundo onde frio calculado. Analistas avaliam o histórico financeiro da empresa que está tomando o crédito, avaliam o nível de endividamento, avaliam a capacidade de geração de caixa, avaliam o histórico de pagamento, avaliam o setor, avaliam o risco macroeconômico, avaliam as garantias, porque toda operação precisa ter proteção. Essa proteção pode ser um imóvel, pode ser um fluxo de recebíveis, pode ser um conjunto de ativos vinculados ao contrato. Isso cria camadas de segurança, camadas que existem para proteger o investidor. Mas existe algo ainda mais importante: a reputação. Instituições como o Itaú não constroem sua posição ao longo de décadas, assumindo riscos desnecessários. Elas constroem através de disciplina, através de controle, através de gestão profissional. Isso cria um efeito indireto extremamente poderoso dentro do KNCR11. Porque quando o mercado olha para o fundo, ele não vê apenas um código de negociação, ele vê a estrutura por trás, ele vê a gestão, ele vê a credibilidade. Isso influencia diretamente a confiança. E confiança é um dos ativos mais valiosos do mercado financeiro. Mas isso não significa ausência de risco. Nenhum investimento é livre de risco, nem mesmo aqueles geridos pelas maiores instituições do mundo. O que existe é controle, o que existe é gestão, o que existe é probabilidade. E no caso do KNCR11, a probabilidade de eventos extremos sempre foi historicamente reduzida. Isso não é uma promessa. É uma consequência da estrutura, uma estrutura criada para priorizar consistência, para priorizar previsibilidade, para priorizar estabilidade. E é exatamente isso que começa a atrair um tipo muito específico de investidor. Não um investidor que busca emoção, mas o investidor que busca controle. O investidor que busca renda, o investidor que busca construir patrimônio ao longo do tempo. Mas essa mesma estrutura extremamente conservadora também traz uma consequência que muitos investidores não percebem no início. O KNCR11 é forte em estabilidade, mas isso significa que ele responde diretamente a uma variável crítica, uma variável que pode mudar completamente o futuro dos rendimentos. Os juros, e entender essa relação é o que vai definir se o KNCR11 é uma oportunidade ou um risco disfarçado de segurança. Agora chegamos ao ponto que mais atrai investidores para o KNCR11, os dividendos, porque no final existe apenas uma pergunta que realmente importa: quanto dinheiro esse fundo pode colocar no seu bolso? E mais importante ainda, por quanto tempo o KNCR11 construiu sua reputação como um fundo pagador consistente. Mas para entender a força desses pagamentos, você precisa entender a origem deles. O dinheiro que o KNCR11 distribui não vem de aluguel, não vem de venda de imóveis, não vem de valorização. Ele vem diretamente dos juros pagos pelos CRIs que estão dentro
da carteira. Ou seja, o lucro do fundo nasce do custo da dívida no Brasil. E esse é um detalhe extremamente importante, porque o Brasil é um país onde o dinheiro é caro, onde os juros são elevados, onde o crédito tem custo alto. E isso cria um ambiente extremamente favorável para quem está na posição de credor. E é exatamente essa posição que o KNCR 11 ocupa. Agora imagine o seguinte cenário: uma grande empresa do setor imobiliário precisa captar 500 milhões de reais. Ela emite um CRI. Esse CRI paga CDI mais um prêmio adicional. E o KNCR 11 compra esse CRI e passa a receber juros todos os meses. Esses juros entram no caixa do fundo e são distribuídos aos investidores. Isso cria previsibilidade, isso cria fluxo, isso cria renda. Mas existe uma variável crítica, o CDI. O CDI acompanha diretamente a taxa Selic. E a taxa Selic é definida pelo Banco Central do Brasil. Agora é aqui que os investidores amadores cometem o maior erro. Eles olham apenas para o dividendo, veem o dinheiro caindo na conta e acreditam que aquilo vai continuar para sempre. Mas investidores profissionais sabem. O verdadeiro risco está escondido no detalhe mais ignorado do KNCR 11. A taxa Selic. O KNCR 11 ganha dinheiro principalmente com ativos indexados ao CDI, e o CDI acompanha a Selic. Isso significa uma coisa muito importante. Quando a Selic está alta, os dividendos sobem, mas quando a Selic começa a cair, os dividendos começam a cair também. E é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. O ciclo de juros está mudando, e isso impacta diretamente o rendimento futuro. Mas isso não significa desastre. E aqui está o motivo que tranquiliza investidores experientes. A gestão da Kinea Investimentos, eles não são iniciantes. Eles fazem gestão ativa. Eles reposicionam a carteira, eles renegociam ativos. Eles protegem o fundo, e existe outro fator extremamente importante: qualidade do devedor. Grande parte dos CRIs do KNCR 11 possui garantias reais, alienação fiduciária, proteções jurídicas. Isso reduz drasticamente o risco de calote. Agora compare isso com fundos menores, mal geridos, sem estrutura. A diferença é absurda. E tem mais um detalhe psicológico poderoso. O KNCR 11 é ligado ao ecossistema financeiro do Itaú Unibanco. Isso traz acesso a oportunidades que fundos pequenos nunca terão. Mas agora vem o risco que ninguém fala, o risco de valorização limitada. O KNCR 11 não é um fundo que normalmente explode em valorização. Ele é estável, seguro, previsível. Ele é construído para a renda, não para especulação. Isso significa, ele não é o fundo que vai dobrar seu patrimônio rápido, mas é um dos fundos que investidores usam para proteger patrimônio. Agora vem a pergunta decisiva: se os dividendos podem cair, ainda vale a pena? A resposta está no último bloco. E é aqui que você descobre o que investidores profissionais estão fazendo agora. Agora chegamos ao momento mais importante. A decisão que pode impactar seu patrimônio pelos próximos anos. Vamos ser diretos. E o KNCR 11 é um fundo ruim? Não. Muito pelo contrário. Ele é considerado um dos fundos mais seguros do Brasil. Mas segurança e oportunidade são coisas diferentes. E é aqui que separamos os amadores dos profissionais. Este é o cenário atual. A taxa Selic está em tendência de queda gradual. Isso significa que aqueles dividendos extraordinários que vimos no passado provavelmente vão diminuir lentamente, mas calma.
Isso não significa que o fundo vai parar de pagar. Significa apenas uma normalização, um retorno à média histórica, que ainda é muito boa. Agora, vem o ponto que os investidores experientes entendem profundamente. O KNCR 11 é um fundo de base, um fundo de estrutura. Sabe aquela fundação sólida de uma casa? É isso que ele representa na sua carteira de investimentos. Ele é o tipo de ativo que você usa para ter estabilidade, previsibilidade e, principalmente, proteção contra a volatilidade do mercado. Ele não é o fundo que vai te dar um crescimento explosivo da noite para o dia. Ele é o fundo da consistência, aquele que pinga na sua conta mês após mês, como um relógio. Então vamos direto à resposta que você está esperando. É hora de vender? Não existe nenhum motivo estrutural forte para se desfazer das suas cotas. O fundo continua absolutamente sólido, é muito bem gerido e extremamente seguro. Vender agora seria uma decisão puramente emocional e não estratégica. Agora, a pergunta mais importante: é hora de comprar? A resposta profissional é sim, mas com estratégia. Não compre esperando um enriquecimento rápido. Compre esperando uma renda consistente. Compre esperando estabilidade para o seu portfólio. Compre pensando no longo prazo, na construção de um patrimônio sólido e duradouro. Mas existe uma terceira resposta, que talvez seja a mais profissional de todas: aguardar por oportunidades. Investidores de sucesso compram mais quando o preço cai, não quando o preço sobe. Eles acumulam ativos de qualidade em momentos de medo e incerteza no mercado. Eles veem oportunidade onde os outros veem pânico. E você precisa aprender a pensar assim também. Entenda de uma vez por todas: o KNCR 11 não é sobre emoção, é sobre pura estratégia, é sobre construir uma base sólida para seus investimentos. É sobre criar uma verdadeira máquina de gerar renda passiva para você. E é exatamente por isso que ele está presente na carteira de milhares de investidores experientes em todo o Brasil. Então, para fechar com chave de ouro, a nossa conclusão final, o veredito profissional é o seguinte: segurança muito alta, risco baixo, previsibilidade dos rendimentos alta, potencial de crescimento da cota moderado e o potencial de renda consistente. A decisão final é comprar para compor sua carteira de renda ou manter se você já possui. E essa é a verdade que a maioria dos investidores nunca entende. Os maiores patrimônios não são construídos com pressa, com apostas arriscadas. Eles são construídos com consistência, tijolo por tijolo. E agora, você sabe exatamente onde o KNCR 11 se encaixa nesse grande jogo de montar um futuro financeiro tranquilo. Se essa análise te ajudou a tomar uma decisão mais clara, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.